Ter uma história não significa necessariamente ter um destino, no sentido de que o passado decide inapelavelmente o seu futuro. No entanto, é algo indelével. Não é possível devolver o bilhete de entrada na vida, dizia o grande pensador. Não é possível cancelar a própria história. Nós a levamos conosco. Fascismo e Populismo, manifesto por um novo antifascismo, do escritor italiano Antonio Scurati, livro publicado pela Globo Livros. É sobre este livro que vamos conversar hoje aqui no canal do Sujeito Literário. Para ti que está chegando agora, te inscreve aí, e se já és inscrito, considera a possibilidade de te tornares membro do canal, pois isso nos ajuda muito na manutenção deste projeto literário na plataforma do YouTube. Esse livro tem pouco mais de 100 páginas, 102 páginas, e ele é um livro que nasce a partir do discurso, ele transpõe aqui o discurso do escritor, romancista italiano, professor de literatura Antonio Scurati, por ocasião das eleições parlamentares na Itália, nos encontros internacionais de Genebra. Ele participou do encontro de 2022 e ele traz uma reflexão a respeito das eleições parlamentares na Itália e da ascensão dos movimentos neofascistas em todo o mundo. E aí ele vai partir também desse olhar para uma ideia de que ele, desde sua juventude, ele é de 1969, ele sempre vivenciou uma experiência pós-Segunda Guerra em que antifascismo e democracia sempre foram sinônimos. E há uma série de revisionismos históricos hoje que acabam prejudicando a compreensão, principalmente das novas gerações, sobre as raízes históricas do fascismo, sobre o que de fato é o fascismo e como que ele se manifestaria ainda nos dias de hoje numa reinvenção populista, soberanista, é a expressão que ele utiliza aqui. Então ele participa dos encontros internacionais de Genebra. Esses encontros ocorrem desde 1946, obviamente ele nasceu em 69, passou a participar depois de ter se tornado um escritor conhecido, Ele publicou livros como a tetralogia da biografia de Mussolini. Até conversei com o Marcos num vídeo aqui no canal, ele comentou que não tem a edição, precisa da reedição do primeiro volume dessa tetralogia para nós aqui brasileiros, mas também escreveu outros livros. Um outro título interessante dele é A Melhor Época de Nossas Vidas, salvo engano, esse é o título, que é um livro que eu tenho interesse, provavelmente irei ler e trazer aqui para o canal. Então alguém já bastante reconhecido, que nasce nesse contexto de um pós-guerra e vivencia uma experiência de uma Itália uma Itália que não era mais uma monarquia parlamentarista, como na época do fascismo, e sim uma república parlamentarista, onde o presidente ele tem um papel meramente figurativo. Quem manda mesmo, chefe de governo do poder executivo, é o primeiro-ministro, no caso a primeira-ministra, Giorgia Meloni, ela uma política de extrema-direita, um partido Irmãos da Itália, um partido ultranacionalista e que traz ali uma série de discursos que reivindicam a retórica de Mussolini na década de 20. Então veja uma preocupação aqui do autor. Pensar não só no contexto da Itália, ele vai citar outros países, outras experiências de regimes que poderiam estar sendo construídos, podem estar sendo pensados, alguns avançam em alguns pontos, em outros não, mas dentro da própria democracia, movimentos políticos neofascistas que se movem, mesmo que um pouco desconfortáveis, mas tentam construir uma experiência autoritária, mesmo desacreditando a democracia, muitas vezes maculando o processo eleitoral, mas tentando se estabelecer no poder. Mas a gente tem que saber o antecedente de tudo isso, ele passa por alto aqui, para que se chegue até a ascensão do fascismo, a constituição do fascismo enquanto forma de governo na Itália. E também inspiração para outros países, como o nazismo na Alemanha, o regime salazarista em Portugal, o franquismo na Espanha. O que a gente tem de antecedente histórico para que no período do entreguerras a Itália encampasse o fascismo como forma de governo? E aí é importante dizer, o autor critica o revisionismo histórico e diz que os italianos precisam assumir, ali na página 26 ele fala, que eram de fato fascistas,
que o fascismo havia sido uma invenção do povo italiano e que o fascismo havia sido e continuaria a ser não um desvio de seu curso regular, mas sim um momento central da história contemporânea da Itália. Ele toca o dedo na ferida porque os revisionistas procuram descolar a sua imagem daquilo que pode ter, de alguma forma, macular as ideias que eles apresentam ainda hoje e que são de inspiração, obviamente, autoritária também, totalitária. Então o que a gente tem de antecedente? Vamos pensar o seguinte: a Itália tem um período ali do ressurgimento, período da unificação da Península Itálica, que cresce um movimento nacionalista naquele período. Mas a gente está falando ainda do século XIX, a gente não está falando da primeira metade do século XX, quando o fascismo é implementado. A gente está falando de um sentimento nacionalista que começa a nascer ali com o ressurgimento, que é a unificação da Itália de ponta a ponta, com diferenças geográficas, econômicas. Então o norte da Itália é muito rico, o sul muito pobre, a imposição de uma única língua para juntar todos, unificar todos neste reino da Itália, nesta monarquia parlamentarista, que tem o nome de ressurgimento e que vai ser ali um ponto-chave para que algumas figuras que começam a se deslocar no âmbito político entendam essa característica como fundamental para desenvolver esse sentimento de Estado-nação no povo italiano, o nacionalismo. Ali surge isso. Isso marca, por isso que eu estou reforçando bastante. Mas marca também essa diferença de classes mesmo, da elite, da indústria italiana, os altos industriais, e aqueles que vinham do sul em busca de empregos que eram considerados os menos italianos que estes do norte. Então há também ali já uma série de preconceitos, de diferenças, inclusive econômicas, né? E a Itália também tinha o interesse de expandir seus territórios. Enquanto nação, ela não era um império colonialista como outros países do seu entorno. Então a Itália vai ter esta marca já ali neste período prévio à Primeira Guerra Mundial. Vamos observar bem isso. A gente vai encontrar mais para frente um herdeiro desse sentimento nacionalista da Itália, o próprio Benito Mussolini. Só que Benito Mussolini, no início da sua trajetória política, ele era militante do Partido Socialista Italiano. E ele acaba sendo expulso do Partido Socialista Italiano muito em função também desse seu sentimento nacionalista. Afinal de contas, o que Benito Mussolini faz? Ele propõe e defende ferrenhamente que a Itália entrasse na guerra, que a Itália passasse a fazer parte da Primeira Guerra Mundial, e a Itália tinha uma proximidade, a gente pode dizer assim, com a Tríplice Aliança, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro. Mas a proposta da entrada da Itália na guerra não era na Tríplice Aliança, como de fato não foi. Ela entra na guerra a partir de uma parceria, né, de formar ali um conchavo com a Tríplice Entente. Então a Itália vai estar ao lado da França, do Reino Unido, e a França e o Reino Unido vão prometer à Itália, caso ela entrasse na guerra ao lado destes dois países, que ao findar da Primeira Guerra Mundial eles poderiam anexar territórios austro-húngaros e também territórios na África pertencentes à Alemanha. É sob esta promessa que a Itália entra na guerra, e Benito Mussolini defendia arduamente a entrada da Itália na guerra, por justamente ter este sentimento nacionalista como algo que lhe movia, diferente dos socialistas, diferente do ideário comunista, marxista, na verdade não só diferente, de forma antagônica. Fascismo e comunismo, socialismo, são movimentos antagônicos. Aqui a gente já vê o primeiro ponto. Então, o que propunha o movimento socialista, o comunismo, que é um movimento internacional, internacionalista? A luta de classes como conceito fundamental, o governo do proletariado a nível internacional, a Revolução Socialista como uma revolução internacional, internacionalista, baseado nos interesses do proletariado em todo o mundo, proletariados de todo o mundo, univos. Essa era uma discordância central e um ponto de decisão com relação à forma como Mussolini entendia que as coisas deveriam caminhar, ele enquanto nacionalista. Então ele é expulso do partido, e isso gera um ressentimento muito grande por parte de Mussolini, que vai buscar tentar abarcar ainda as massas, o operariado, mas contemplar também a elite do país, para que ele pudesse implementar um novo movimento contrário aos socialistas, contrário aos comunistas, contrário
aos marxistas que pudesse ter um apelo dos trabalhadores também, e não só destes trabalhadores, mas da elite do país, para dar sustento a ele e ele pudesse alavancar então a sua experiência política e assim por diante. O que acontece? Acontece que a gente pensa que na Itália está acontecendo ali a unificação italiana, mas no mundo todo tem outras coisas acontecendo. A segunda metade do século XIX, a gente tem a segunda revolução industrial. Então a modernidade, a tecnologia vai gerando uma série de conflitos, e isso, do ponto de vista do movimento operário, as guerras também ocorrendo, vai levando à formação de uma ideia de diferentes concepções de como lidar com estas mudanças. Então a elite tinha muito claro que o que não podia acontecer, e isso na Itália era muito forte, era que a classe trabalhadora, os operários, chegassem ao poder, ou rivalizassem em nível de poder com ela. E Mussolini, percebendo todo este movimento, e sabendo muito bem, porque havia sido expulso do Partido Socialista, qual era o modus operandi dos socialistas, dos comunistas, de tentar levar as massas, levar os trabalhadores a ter mais autonomia, a gerar uma esperança de justiça social nessas pessoas, começa a trabalhar com a ideia do medo, a política do medo de Mussolini se sobrepondo à política da esperança dos socialistas, comunistas, dos movimentos de esquerda. E como que ele faz isso? Ele começa a convencer também sobre a ameaça, o perigo vermelho de que a elite ia perder espaço. Não só os industriais, mas a aristocracia, de modo geral, estaria ameaçada com o comunismo. E a gente já tem aí uma passagem do século XIX para o século XX, em que de fato a gente vai ter a experiência depois em 1917 da revolução, ou das revoluções russas. Então essa revolução de 1917 liga ainda mais o sinal de alerta em toda a Europa do que estava por vir. A proposta era proletariados de todo o mundo univos, era a revolução internacionalista da classe trabalhadora, do operariado. Isso ameaçava os interesses nacionalistas de expansão da Itália, que vai se tornando cada vez mais ultranacionalista, porque também há aqui, pensando não só em como que isso repercutia na elite, mas também no povo, nos trabalhadores, no proletariado, há aqui um sentimento de muita revolta por parte dos italianos, desse pessoal que vinha da guerra, que o seu ofício era matar, e chegava na Itália e tinha uma crise econômica muito forte, uma crise do capital, que era atribuída a uma crise do sistema político. E estas pessoas desgostosas com a guerra e também muito contrariadas com o fato de que Reino Unido e França não haviam cumprido seus acordos, ou seja, a Itália continuou sofrendo muito aí os desgastes da Primeira Guerra. Então a ideia era de que se assumisse cada vez mais esse nacionalismo e ficassem cada vez também mais partidários das propostas de Mussolini, que lutou na Primeira Guerra e que era muito próximo, e esse foi o primeiro movimento de constituição do fascismo na Itália, dos Arditi, a linha de frente do exército italiano na Primeira Guerra, e que ele usa para perseguir depois os comunistas, para atacar os veículos de comunicação, a mídia impressa na época, né, os periódicos comunistas, marxistas, para sufocar greves. E Mussolini vai então começar a insuflar também as massas para que elas comecem a olhar o comunismo como algo que vendia uma ilusão, e que a solução de fato seria esse sentimento nacionalista italiano buscar a sua expansão de territórios. Mussolini então conseguiu arregimentar a elite italiana, porque em seu discurso ele também fazia uma defesa ferrenha à propriedade privada, ao contrário dos socialistas, dos comunistas, que vinham com um discurso de coletivização dos meios de produção. Então a sociedade era para ser uma sociedade única, onde a seleção natural entre ricos e pobres, aqueles que têm mais, aqueles que têm menos, era para ser aceitada como algo que não havia como mexer nisso, que era algo que não estava na causa final deste movimento, e sim manutenção de privilégios desta elite, com apoio inclusive da iniciativa privada. Então, embora o fascismo se oponha à ideia, ao ideário liberal, do ponto de vista do liberalismo econômico, pode sim conviver, a depender de como que o liberalismo econômico agir nesse processo. O Estado
mais forte, concentrado, ele pode conviver com a iniciativa privada, desde que a iniciativa privada, e ele não vai ser um interventor na economia de modo a prejudicar os interesses da iniciativa privada, desde que a iniciativa privada não impeça este governo de expandir seus territórios, de aumentar o seu poder e de centralizar o poder cada vez mais na figura deste líder. Mais do que tudo, acima de tudo, esta liderança. Então é possível conviver, é possível adaptar, o que não ocorre com os socialistas. Então eles identificavam, os membros da iniciativa privada, os capitalistas, que no socialismo eles eram o alvo principal, como de fato se sabe que eram. E com relação ao fascismo havia uma possibilidade de uma convivência mútua. Isso tudo é importante para a gente entender que o fascismo e o neofascismo hoje, eles têm características que vão, obviamente, serem reformuladas, mas que mantêm algumas delas de acordo com os interesses da elite dominante. A elite dominante, ela é fundamental para dar essa sustentação, porque o fascismo, segundo o próprio autor explica muito bem aqui, ele tem duas raízes históricas. Então, se a gente tem a primeira raiz histórica baseada numa violência, assumidamente o fascismo é um movimento violento, de outro lado nós temos uma outra raiz, que é a raiz do populismo soberanista, que Mussolini encampou tão bem, que é essa raiz da sedução, de seduzir outros setores da sociedade. Mas é preciso dizer isso. Emanuel III, rei da Itália, acaba ali na década de 20, início da década de 20, 1921, 1922, permitindo com que Mussolini se tornasse o primeiro-ministro da Itália, e aí ocorre a Marcha sobre Roma, em 22, a Marcha sobre Roma, 30 mil camisas negras, né, marchando sobre Roma para mostrar aquele poder do Partido Fascista. É fundado o Partido Fascista Italiano, com essa base de sustentação, a elite por trás, todo o aparato militar e policial ali anexo a essa experiência, essa ideia, sob as ordens de Mussolini, e é esta raiz histórica que o autor chama atenção para pensar os movimentos neofascistas nos dias de hoje. E ele mesmo cita alguns países, os Estados Unidos, com aversão aos estrangeiros. Por quê? Porque a aversão aos estrangeiros seria uma atualização do movimento neofascista em relação ao fascismo histórico. Porque na experiência da Itália fascista, os comunistas, os socialistas, eram considerados pessoas que tinham um pensamento focado não na causa nacional, mas na experiência da Revolução Bolchevique, ou seja, eles não eram verdadeiros italianos nacionalistas, eles queriam trazer a Revolução Internacionalista para dentro da Itália, eles estavam pensando em preceitos, em ideais que estavam sendo constituídos em um outro país, então traidores da pátria. Os comunistas são adversários frontais dos ideais fascistas, porque eles querem internacionalizar algo que, na perspectiva fascista, deve ser pensada única e exclusivamente do ponto de vista nacional. Olha aqui como que isso vai se reformulando, e o autor trabalha bem isso. Também fala da experiência brasileira. Aqui ele não vai aprofundar o caso dos Estados Unidos, nem o caso brasileiro, mas ele cita estes países, cita a própria Hungria, cita as experiências do neofascismo nos dias de hoje, destes movimentos ultranacionalistas. Aqui no Brasil tem várias questões que ele traz do ponto de vista do fascismo enquanto a raiz da sedução, que vai desembocar nas experiências bolsonaristas. Então a gente precisa pensar naquilo que o autor enumera aqui como características de todo o movimento fascista, que está na raiz histórica do fascismo, e que ainda hoje acaba aparecendo em movimentos neofascistas, e que as pessoas muitas vezes querem negar e não aceitam, mas isso faz parte de uma cartilha, né, de um ideário. Além da questão do militarismo e da violência, tem, obviamente, um movimento que é anti-intelectual, ou seja, sempre propondo soluções fáceis para problemas complexos. Aqui ele, inclusive, traz um exemplo que fica bastante tranquilo de compreender como que funciona o cérebro fascista, né, como que era trabalhado isso naquela época e como que hoje essa experiência se atualiza. Então, diz assim na página 84. A propaganda do populismo fascista bate insistentemente nesta tecla. A realidade não é tão complexa quanto os velhos liberais que pregam a ideia da representação parlamentar proporcional a apresentam.
A realidade não é tão complicada quanto os socialistas, com suas teorias obscuras, a doutrina marxista, a estrutura, a superestrutura, etc., dizem que é. A realidade é muito mais simples. E aí como é que ele complementa isso? Que o pensamento segue a seguinte lógica. Tudo pode ser atribuído a um único problema. Pensando no Brasil. Um problema seria o quê? A corrupção, por exemplo. Esse único problema pode ser reduzido a um inimigo. Quem? Aqui o inimigo foi o PT, Partido dos Trabalhadores, que inclusive não é um partido revolucionário de esquerda. O Partido dos Trabalhadores, hoje, no nosso país, é o partido de esquerda, ou mais à esquerda, que se tornou alvo destes discursos. Embora esteja muito longe daquilo que a extrema-direita pinta ele enquanto prática de governo, né? Esse inimigo é identificado com um estrangeiro, um invasor estrangeiro. Aqui no Brasil, na época do governo Bolsonaro, os cubanos, venezuelanos, a invasão de estrangeiros aqui, essa aversão, né, que está na base da xenofobia, inclusive, e que nos Estados Unidos é muito presente, né, a questão da política de imigração, como que Trump tem tratado isso. Então, um invasor estrangeiro, ele pode ser eliminado, assassinado, exterminado, e aí o problema está solucionado. É muito mais simples a lógica que é apresentada pelo fascismo, porém ela não representa a complexidade do mundo em que vivemos e ela não dá conta de trazer a realidade dos fatos. Então é preciso de um revisionismo histórico, uma reinterpretação da realidade para poder convencer as pessoas de que esse caminho seria o caminho mais correto a seguir, né? E se não existe hoje, aí o autor trabalha isso aqui, no neofascismo, a violência exacerbada, embora ele diga que Estados Unidos e Brasil são casos à parte onde a violência se manifesta, sim, mas a violência ela pode ser exercida de diversas formas. Então a violência ela não é só física, tu não extermina alguém só matando essa pessoa, tu extermina essa pessoa aniquilando ela moralmente. Enfim, são práticas que acabam sendo tomadas via de regra nos dias de hoje, que vão se associar com outras práticas que são da raiz histórica do fascismo que nós podemos identificar. Eu não faço política, faço a antipolítica, sou apartidário, aspas aí. Quem disse isso? Benito Mussolini. E isso é dito e redito pelos líderes autoritários. O próprio Bolsonaro sempre se colocou como antissistema, anti-intelectual, né, a questão da solução fácil para problemas complexos, e antissistema, está fora do sistema, mas na hora que se torna governo, está abraçado com um centrão, que é a tal da velha política que dizia condenar. Então, por quê? Porque todo fascista também se adapta como um camaleão às necessidades do seu projeto. Então, o fascismo tem isso, tem a questão da covardia também, não assume a autoria dos fatos. Mussolini fazia isso. Ou seja, eu não ajo em nome dos meus propósitos, esse é o discurso. Eu faço tal coisa ou tal movimento porque a pátria assim exige, porque o povo, e aí é uma entidade que não tem definição, né, completamente capaz de ser adaptada aos interesses de quem pronuncia esse discurso, a massa, né, o povo me leva a fazer isso. Estou fazendo isso em nome do povo. A questão da demagogia, de querer falar em nome de outras pessoas, de outros interesses que estariam acima da própria pessoa, quando o foco, na verdade, é manter a liderança e o controle absoluto, não só do poder executivo, né, quando, no caso de hoje, nesse movimento de utilizar a democracia para chegar ao poder, mas também aniquilar o pensamento oposto e todos os outros poderes que possam constituir a democracia. Então, o parlamento, durante o fascismo italiano, era visto como um inimigo. Aqui nesse discurso que li para vocês fica bem claro, né? Os liberais, os velhos liberais, atrasados. E aqui no Brasil a gente vê claramente os poderes judiciários sendo tratados como inimigo. O parlamento só serve se estiver de acordo com os interesses. Na Itália hoje, a primeira-ministra italiana tem a maioria no parlamento. Então, para ela, nesse aspecto, por enquanto está tudo bem. E o medo que está na raiz também desse movimento fascista, que foi utilizado, muito bem utilizado na Itália, com relação à ameaça de um perigo vermelho, e naquele contexto, de alguma forma, era possível justificar isso para a elite, porque havia uma série de conflitos armados ocorrendo, havia uma disputa pela consciência do proletariado, para adesão ou não à ideia de uma internacionalização da luta trabalhadora. Hoje, esse medo é utilizado de novo com esses mesmos fantasmas do passado. Então, o comunismo, né,
ameaça vermelha, não tem nem a criatividade de buscar uma outra ameaça. Mas, de novo, é o medo sendo usado para fazer política. E com tudo isso, o autor vai propor, então, um novo antifascismo, né, um manifesto antifascismo, que vai ter como base a unidade de todas as forças democráticas para além da opção político-partidária, o que envolve também uma concepção político-partidária ideológica, porque aqui ele convoca todos os progressistas, todos os democratas, sejam eles liberais de direita, sejam eles de esquerda, socialistas, comunistas, que ao longo da história essa foi a unidade que se fez, inclusive na Espanha também ocorreu isso, né? O movimento antifascista não eram apenas comunistas, socialistas, anarquistas, mas também pessoas que advogavam em nome do liberalismo, né? Das liberdades individuais, como ferrenhos oponentes do fascismo. Defesa primordial do Estado Democrático de Direito, das liberdades individuais, do contraditório, da possibilidade de um diálogo franco, fraterno, de que a gente possa levar a nossa democracia cada vez mais adiante, sem que estes discursos se reinventem, reapareçam, façam uma reinterpretação da realidade. Essa reinterpretação é sempre uma reinterpretação que nega fatos históricos, que distorce a realidade para seu bel prazer, para seu projeto ideológico, político, de poder tentar se estabelecer dentro da própria ordem democrática nos dias de hoje, e nós precisamos dizer não. Nós temos conhecimento, de fato, do que foi o fascismo, nós conhecemos os seus preceitos, as suas características, e nós dizemos não ao fascismo. Nós somos, de fato, democratas. E se somos democratas, como diz Antônio Skurati, nós somos necessariamente antifascistas.